dentista! Bem-vindo a mais uma live 77. Hoje o papo é para você, dentista clínico, dentista da cadeira, do dia a dia. Aquele que enfrenta as batalhas do dia a dia de uma odontologia real, aquela que acontece no consultório odontológico. Não é odontologia do Instagram, não. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a doutora Ruth Andrade. Já já ela vai falar o currículo dela, mas o assunto de hoje é como o dentista clínico, que não domina um diagnóstico 3D, o que acontece. E eu vou falar do 3D para você. O 3D é diagnóstico, decisão clínica e defesa profissional. Quando a gente não usa todos os exames de diagnóstico, a gente está se arriscando. E o papo hoje com a Ruth, que já está aqui, já vai, pedir para entrar, é esse. Né, gente? Uma semana abençoada para vocês, viu? Que seja uma semana de muito diagnóstico, de muito propósito. Que Bom linda! dia! Bom dia! Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer estar aqui, Cláudia, com você, Ah, compartilhando essas nossas experiências, né, com os nossos colegas, que é uma realidade clínica hoje em dia. A tomografia, ela veio só para agregar, só para nos auxiliar dentro do consultório, e é um prazer estar aqui podendo compartilhar isso com você. nossa, o prazer é meu. Toda segunda-feira tem live, né? 77. E aí eu começo pedindo para esse convidado dizer o seu propósito. Mais que currículo, hoje eu acredito que o propósito é o que faz a gente querer uma Com odontologia certeza. incrível que existe. Fala um pouquinho do seu propósito, fala quem é a Ruth, fala onde você está, para todo mundo te conhecer. Então, eu sou Ruth Andrade, eu sou aqui de Belém. E eu tenho especialidade na área de prótese, de implantodontia, de ortodontia, e agora estou concluindo odontopediatria. Então, assim, tenho atuação em Completa. várias áreas, completa, se Deus quiser, assim, que eu possa agregar na vida de todos os meus pacientes, porque é o que eu busco. E em todas as áreas, a tomografia, para mim, ela é muito atuante. Eu até acreditava no início que na odontopediatria ela pudesse ser um pouco menos, mas cada vez mais eu tenho utilizado e tenho visto como ela tem sido benéfica até nessa área, que muitas vezes a gente acha, a odontopediatria não vai precisar. Ela também precisa. E como propósito, eu tenho isso assim muito claro, que é transformar a vida do meu paciente, agindo no antes. Como que a gente pode estar diagnosticando antes, tá fazendo ele resolver o seu problema, evitando esse problema, na verdade, de ele ter de uma forma antecipada. Então, eu sempre digo assim, que o nosso exame de imagem hoje, ele é o nosso hemograma do médico, né? Então, o meu paciente não existe essa possibilidade dele vir para uma consulta e eu não pedir uma imagem dele para que a gente esteja visualizando. Porque o que eu via muito acontecer? Mas eu acabei de ir no dentista há 2, 3 meses e ninguém viu isso. Como que ninguém viu isso e agora está nessa proporção? Então, eu sempre digo assim, se eu posso transformar a vida do meu paciente, se eu posso proporcionar para ele uma experiência boa, é evitando que ele tenha um problema lá na frente, educando ele, diagnosticando ele, fazendo com que ele tenha uma boa experiência dentro do meu consultório, porque eu não quero mais ver aquele paciente que tenha uma visão ruim do dentista, né? Seja pela experiência de cadeira, seja por um diagnóstico errado, seja por passar por uma situação de dente que venha ele trazer um problema. Então, meu maior propósito é transformar a vida do meu paciente, beneficiando ele, agindo de forma antecipada. Nossa, você falou palavras aí que para mim são muito fortes, embora palavras comuns, né, no dia a dia, e palavras que às vezes a gente minimiza o poder que elas têm. Primeiro, educar, né? O nosso papel de profissional de saúde, de educar o paciente e a sociedade. Talvez algumas aberrações que a gente vê nas redes e de odontologia sendo feita é porque quem é bom não se posiciona e não educa esse paciente. E essa educação, ela está na cadeira, ela está de outras formas, numa relação com o seu paciente que você pode ter frequentemente, e está numa live como essa, onde a gente conversa e expõe a importância, né, do diagnóstico. Outro ponto que você falou é sobre a prevenção.
Prevenção, gente, para quem está ouvindo a gente, não é a limpezinha de 6 em 6 meses. Não é só isso, né? Eu considero essa ida recorrente do paciente ao dentista como um ponto de manutenção de saúde. Mas para que ele tenha manutenção de saúde, primeiro ele tem que ter saúde. E aí entra o que você falou sobre, mas ninguém nunca viu isso. Quando entra ninguém nunca viu isso, não significa um erro de técnica, mas um erro de diagnóstico. Eu vi outro dia, e eu te acompanho nas redes, que você estava promovendo um evento junto com uma empresa sobre o uso de scanners, né? O scanner intraoral como uma ferramenta de diagnóstico. Eu super acredito nisso. Me fala um pouco, dentro da sua rotina, isso é uma ferramenta que você usa no consultório? Como o escaneamento ajuda você a explicar e a educar o paciente, já que ele consegue enxergar a boca fora dele mesmo e compreender o que você deseja mostrar para ele. Me conta como essa ferramenta te ajuda, porque a gente vem falando muito de odontologia digital e eu acredito até que o primeiro passo da odontologia digital seja o diagnóstico por imagem digital, mas o escaneamento intraoral vem entrando cada vez mais como uma ferramenta poderosa de comunicação e de educação ao paciente, além de todas as outras vantagens que ela traz. Não vamos nem entrar no mérito técnico, né? Sim. Vamos entrar no mérito de como ela te ajuda a conversar e a educar esse paciente. Para mim, uma das maiores dificuldades que eu sentia era o paciente enxergar a necessidade de ser tratado, enxergar o problema, enxergar a doença. Porque quando a gente vem com aquele espelhinho e um espelho clínico e mostra, tá vendo aquela cárie lá na distal do último dente? Ele não está enxergando. Essa é É, a verdade. Então, se você vai mostrar uma cárie, que já é alguma coisa impactante na vida do paciente, que é uma coisa que ele já tem conhecimento de que existe, ele já não conseguia enxergar, porque muitas vezes era uma cárie menor, não era aquele dente extremamente aberto, uma classe 2, enfim. Mas tu imaginas mostrar para ele um desgaste de esmalte, mostrar para ele uma recessão gengival, que ele não tem conhecimento do que é isso. Então, quando eu faço o escaneamento, e na minha vida clínica, o escaneamento ele é uma rotina, a gente faz, todo paciente que entra para fazer uma uau, consulta, ele é escaneado. Então, quando uau. ele olha naquela tela, ele já diz assim: nossa, doutora, eu não quero nem ver. Já vi que estou precisando de um monte de coisa. Ele faz o seu próprio diagnóstico, ele enxerga o que ele está tendo. Puxa, E quando você faz isso de uma forma contínua, ele vem agora, ele vem daqui a 6 meses, ele vem daqui a 3 anos, a gente consegue mostrar ali num comparativo o que aconteceu de modificação. Olha como era a sua arcada e olha como está hoje. O que está acontecendo na sua vida que está fazendo isso acontecer? Que está proporcionando essa modificação dentro da cavidade oral. Vamos avaliar. É o que a gente estuda tanto. A gente não vai. O nosso paciente ele não é uma boca, ele é um ser humano. Ele tem uma vida, aí, ele tem um estilo de vida. Então a gente precisa ver onde que isso está influenciando e está trazendo reflexo dentro da boca. Então ele disse: nossa, doutora, realmente eu não tinha esse desgaste oclusal, eu não tinha essa bifração, eu não tinha essa gengiva com essa raiz tão exposta. O que está acontecendo? E aí sim a gente vai trazer a educação para mostrar para ele. Mas só o fato de ele conseguir ver já traz muita clareza para ele. Ele diz: já me diagnostiquei, doutora, já vi que eu preciso de alguma coisa, deve ser grave. Às vezes nem é tão grave, mas ele está vendo. E para mim, essa era a minha maior dificuldade. Porque o que a gente não enxerga, a gente não compreende nem a importância daquilo, nem a necessidade de não. realizar aquilo. E eu não estou falando, Ruth, de vender, tá? Procedimento, Não. não. Quando você fala isso para mim, é tomar consciência, que eu acredito exatamente como você, tomar consciência do estado de saúde bucal que ele tem. Se ele não compreende, gente, o diagnóstico começa muito antes de qualquer exame de imagem. E aí eu vou tirar a minha paixão pelos exames de imagem radiográficos, tá? E o escaneamento é um exame de imagem. Ele não é só uma ferramenta para produzir alinhadores ou próteses digitais, que a gente sabe as inúmeras vantagens, né? Você é protesista,
Você sabe, né, como isso mudou a sua rotina, a sua prática clínica, mas a gente está falando do paciente enxergar a sua própria condição. E tem uma coisa que a gente não percebe, que é o seguinte: o paciente não conhece a própria boca, assim como nós mesmos, que somos dentistas, não conseguimos ver, como você falou, alguma situação, né, lá atrás de um dente. Então, o escaneamento, ele é uma ferramenta de diagnóstico que mostra a necessidade do paciente ser cuidado. E ser cuidado não significa fazer procedimento, né, Ruth? Você falou Com assim, ó, certeza. eu tenho que avaliar que ele é um ser humano que possui uma boca que tem um estilo de vida. Antes de você pensar em alguma coisa que vai corrigir os efeitos daquele problema, a gente tem que ir no problema. Com certeza, então tudo vai voltar. O que destruiu o dente vai destruir qualquer coisa que a gente colocar ali. Então a gente Isso é precisa muito entender a poderoso. vida dele. A gente precisa entender o que está acontecendo. Ele trabalha à noite? Ele tá estressado? Ele está ansioso? Ele está tendo algum problema na família dele? Ele precisa de um acompanhamento que não seja do dentista, que seja do psicólogo, que seja do psiquiatra, de uma medicação, que seja, ele faz uma atividade física. Então, assim, o que está acontecendo com ele? E hoje eu acredito que um dos meus diferenciais seja isso, é parar para ouvir o que o paciente está fazendo, o que ele está sentindo, onde que a gente precisa direcionar ele, porque sozinho a gente não consegue tratar. A gente vai resolver o problema da boca, mas todo o resto do problema vai continuar acontecendo. Né? A gente ter essa sensibilidade, parar e ouvir, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente quer falar, a gente acha que está agregando muito, direcionando, falando muito para ele, e eu até brinco com as minhas colaboradoras lá na clínica. Às vezes eles não estão entendendo 80% do que a gente está falando, eles não estão Nada. absorvendo nada. É mais importante que a gente ouça e dê um direcionamento certeiro ali, né? Já leve ele para o caminho onde a gente quer que ele seja tratado, onde ele de fato resolva o seu problema, do que a gente está tentando falar e ele não conseguiu se expressar. Os pacientes precisam ser acolhidos. Perfeito. Isso é muito interessante porque não são todos os consultórios que têm scanner hoje, eu acho que já é um diferencial. Quando você consegue mostrar isso para ele e ele começa a ter a compreensão do estado atual, todas as outros desdobramentos de diagnóstico parecem fazer mais sentido. Por que eu estou falando isso? Assim como cada boca está dentro de um ser humano que possui um estilo de vida e uma forma de se relacionar, né, com vários fatores que influenciam na cavidade bucal. Quando a gente pede algum exame de imagem também, ele é personalizado de acordo com aquela necessidade daquela boca. Algumas pessoas sabem que eu falo sobre diagnóstico 3D, né, sobre tomografia, no caso, e algumas pessoas me perguntam assim, Cláudia, tomografia para todos os pacientes? Depende. Se eu gostaria que fosse possível que especialidades que não são cirúrgicas entendessem o poder do diagnóstico pela tomografia. E aí é um passo ainda maior, porque a gente tem que ter não só a ciência de que o exame existe, mas entender que errar no diagnóstico é o primeiro passo para errar todo o restante. Parece óbvio, e você é implantodontista e protesista, que a prótese junto com o implante façam uma tomografia para fazer um planejamento reverso de um implante que vai ser colocado e reabilitado como uma prótese. Isso ninguém contesta, né? A maioria, eu posso dizer que a maioria dos dentistas já entendeu que a tomografia é um exame que vai mostrar mais informações, portanto, vai mostrando uma estratégia melhor. No entanto, algumas especialidades não cirúrgicas, e eu posso citar, a nossa live fala do clínico geral, e eu adorei, porque hoje eu acredito que o melhor dentista é aquele dentista que é clínico geral, que vê o seu paciente como um todo. Assim como um clínico médico que a gente praticamente não encontra, que veja a gente de uma forma geral, que entenda o nosso estado de saúde. E entendam, gente, que ser um clínico geral, durante muito tempo as pessoas acham, e se você aí do outro lado é clínico geral, você é incrível, porque
Ah, eu sou clínico geral porque eu ainda não fiz uma especialidade. Eu sou clínico geral porque eu ainda não faço nada com domínio, então eu tenho que fazer tudo. A Ruth está terminando a quarta ou terceira Quarta, especialidade? A quarta. quarta especialidade. Qual que é do meio? Perdi. Implante, prótese, Orto. odontopediatria, orto. Então vamos falar da orto já já. A quarta especialidade e atua como clínica geral de excelência no consultório dela. Porque ela tem uma série de formações que contribuem para essa visão geral do paciente. Então, gente, ser clínico geral é o máximo dos máximos. E o clínico geral de hoje, ele acaba sendo multiespecialista, porque ele foi se deparando com situações clínicas que ele falou, eu preciso entender um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E aí eu vou voltar então para a orto, que é uma especialidade que ainda não entendeu o poder do diagnóstico tridimensional da tomografia, para falar um pouco de como esse exame soma ao exame do escaneamento e os demais exames para mostrar situações que a gente não vê. O que eu percebo hoje, aí você me corrige se você estiver errado, porque você domina a tecnologia, você inclusive é referência, né, para a empresa, tanto que promove treinamento sobre isso. Mas quando a gente faz um planejamento de alinhadores invisíveis, onde há uma movimentação das coroas dentárias, a gente não está vendo o que está acontecendo com essas Já raízes isso. dentro do osso. O que você considera importante dessa complementação da visualização da tomografia junto com o escaneamento? E o que você observa desse paciente que eu acho que já é um paciente diferenciado? Por quê? Quando ele chega ao seu consultório, ele já diz o que ele quer, não diz? Já. E sempre é o que tem que ser feito, mas ele já diz o que ele quer. Ele já sabe, né? Ele quer aquele tipo de alinhador invisível. Ele não quer usar mais um aparelho que mostre um sorriso infantil ou que coloque ele numa condição que, de repente, até profissionalmente não dá para ele ter um monte de bracket colado. Como que você acha que o diagnóstico influencia não só no tratamento com alinhadores invisíveis, mas em possíveis intercorrências ou recidivas? Não sei. Você entende disso melhor que eu. Eu tive 2 casos recentes que, para mim, assim, a tomografia ela foi fundamental. Num deles, um paciente com uma recessão gengival muito grande na região de incisivo inferior, onde a gente precisava sim fazer um enxerto, um recobrimento e tudo mais, mas aquele paciente não tinha tábua óssea vestibular. Como que a gente vai enxertar, colocar ali Tecido uma conjuntivo. gengiva, um tecido conjuntivo, se a gente não tem a tábua óssea, ele vai perder. Se a gente não tirar daquele trauma, ele vai voltar a ter aquela recessão. Então, o que nós fizemos com o alinhador? Eu fiz a tomografia, pedi a tomografia do paciente, nós conseguimos anexar hoje essa tomografia dentro do software do alinhador, e a gente faz essa movimentação com maior previsibilidade da raiz. Então, eu consegui dar um torque de raiz. Conseguimos colocar essa raiz para dentro da, da, Do envelope. da cortical, né? Devolver aquela tábua óssea vestibular. Só de nós fazermos isso, fazermos essa movimentação, a gente já teve uma regressão dessa recessão gengival em alguns milímetros, mais ou menos ali de 1,5 a 2 milímetros. E o Uau, restante que nós foi feito. conseguimos vai ser feito o enxerto gengival, então, de conjuntivo. Então, sim, não tem mais o que a gente questionar da tomografia. A gente precisa disso. Eu peguei uma outra paciente, então, um terceiro caso que eu me lembrei agora, que ela veio de uma movimentação ortodôntica fixa, com os ápices dos incisivos todos para fora da cortical lingual. Uau. Então, assim, muita sensibilidade, o paciente muito incomodado, já sentia ao passar a língua naquela região, os ápices ali. E aí um cirurgião buco me encaminhou, nós pedimos a tomografia, já conseguimos colocar todo para dentro esses ápices novamente. Nós estamos fazendo o acompanhamento dela, a sensibilidade diminuiu desses dentes. Então, assim, não tem como a gente tentar ficar imaginando o que está acontecendo lá dentro. A gente já consegue ter essa previsibilidade. Uma outra paciente veio com muita sensibilidade no dente, pedimos também um pré-molar superior, pedimos uma tomografia, não tinha nem restauração no dente.
Aí eu disse, não, vamos ver o que está acontecendo. Quando a gente foi olhar, o ápice também para fora da cortical vestibular. Então, vamos mandar para endo, vai fazer um canal, vamos dessensibilizar, vamos entender o que está acontecendo. Porque não é todo paciente que precisa de dessensibilização, não é todo paciente que ele vai precisar tratar fazer um tratamento endodôntico porque ele está com uma hipersensibilidade, já vinha quase uma dor aguda. A própria endodontista, quando olhou, foi inclusive minha professora na universidade, ela disse, Ruth, é o ápice, não tem nada, não tem nada que seja de cunho endodôntico. Vamos movimentar esse dente e acompanhar. E é o que nós estamos fazendo. Então, assim, o diagnóstico por imagem, ele precisa ser realizado como no início, né? Como prevenção, como de fato um diagnóstico. A gente não tem que esperar só ter um problema, porque o problema a gente está lá muitas vezes e o paciente só vai relatar quando ele já estiver no estado agudo da doença. Quando ele Então, sentir dor, né? quando ele sentir dor. Então, a gente não tem que esperar o paciente sentir dor se ele está vindo para a gente muitas vezes para fazer uma prevenção. Nosso papel é fazer esse diagnóstico preventivo. Uma outra situação que aconteceu, inclusive com o meu esposo, ele tem uma lesão não cariosa profunda, já de muitos anos, ele tem de forma bilateral, e um dos dentes sempre com recobrimento e resina, e a resina cai porque não resolve o problema e tudo mais, né? E um belo dia começou uma dor. Fiz a periapical no consultório, óbvio, nem aparecer nada. Eu disse, não tem nem restauração, classe 1, classe 2, classe nada. Só tem aquela lesão não cariosa. Eu disse, vamos pedir uma tomo. Nossa, pontualmente ali, ele já tinha comunicação com a câmara pulpar. Uau! Então, não tinha uma restauração oclusal, não tinha nenhuma restauração interproximal. Era apenas a lesão não cariosa, que já tinha comunicado com a câmara pulpar. E dentro daquela câmara pulpar calcificada. Então, Sofridinha, né? não tem como se a gente quer fazer, se eu quero fazer isso para alguém da minha família, eu quero fazer isso para o outro também. Para que ele seja diagnosticado, para que ele não tenha esse problema, para que ele não passe por isso. Você falou uma coisa muito importante e obrigado por compartilhar esses casos. E aí eu digo que é uma odontologia real, uma odontologia do mocho, do dia a dia, que são situações que se o exame tridimensional não está como uma carta na manga de quem está analisando, essa sensibilidade, essa queixa do paciente, ou ela é subvalorizada, falar, não é possível, não tem nada, eu não estou vendo nada. Isso é frescura desse paciente. Ou acontece isso, ou fica se tentando alguma coisa que de repente não vai ter resultado. Ou um desses casos que você citou, né, indica-se a endodontia, sem que se faça outras tentativas antes, mas tentativas agora certeiras, porque houve um diagnóstico em cima desse processo. E eu costumo dizer que a tomografia, quando me perguntam, a tomografia é indicada para tudo? Ela tem indicação para tudo. Mas em casos reais, como esse que a Ruth compartilhou com a gente, sempre que faltar um pedaço da informação, como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça e tem uma pecinha que está faltando encaixar ali. Tem um espaço, né, de raciocínio diagnóstico entre o que você viu na boca e a queixa do paciente, é porque está faltando analisar um pedaço dessa imagem que não aparece nos exames 2D, porque tem uma sobreposição, né? No caso do seu marido, você falou que tinha ali uma lesão cervical não cariosa, então a gente tinha aquela restauração em forma de cunha na cervical do dente, só que visto, né, na sobreposição de imagem, no sentido da periapical, sobrepõe. Quando a tomografia mostra, né, um corte de lado, foi possível ver exatamente a profundidade dessa lesão, comunicando, né, com a câmara pulpar. Então, eu venho, quando você falou do seu propósito, né, falar um pouco do meu propósito é mostrar para o dentista clínico, aquele que senta na cadeira, no mocho, e que resolve os problemas dos pacientes, que sim,
O diagnóstico tridimensional, ele permite um diagnóstico correto, a decisão clínica ajustada e correta e uma defesa profissional da sua própria carreira. A gente tem esses 3D, né, de diagnóstico, decisão e defesa, apoiados dentro de um exame que vai dar uma visão tridimensional. E muitas vezes parece que o exame é caro, parece que o paciente não vai fazer, ou o próprio dentista não consegue tirar todas as informações que esse exame tem. Então, esse é o meu propósito, alfabetizar e mostrar para o dentista que é mais simples do que parece e que pode ser usado como rotina e como excelência dentro do consultório para resolver essas situações. E aí, o que esse dentista vai constatar é o que você falou, né, no começo da live. Você usa muito o exame, porque depois que vê, não tem como desver. Você precisa dessa análise. E muita gente me pergunta assim, por que eu fiz tantas especialidades, né? Por que eu não me direcionei para uma área? Não fui fazer mestrado, doutorado, seguir a docência? Porque o meu objetivo era o clínico. Eu acho que hoje é óbvio que é muito importante a gente ter o super especialista que se aprofundou naquela área, que desenvolve, que é muitas vezes que quando chega no momento mais difícil, digamos assim, do tratamento, onde a gente precisa de fato de um super especialista, a gente vai direcionar. Mas dentro do meu propósito, a multiespecialidade, ela encaixou melhor, porque eu queria entregar para o meu paciente diagnóstico. Eu queria resolver o problema dele, porque não adianta a gente ser muito bom naquilo e não saber diagnosticar. Às vezes a pessoa ela quer ser um hiper especialista em implantodontia, mas só enxerga implante. Então todo dente vai virar implante, É isso. né? E eu não me sentia confortável nessa situação. Eu comecei com a implantodontia, eu entendia que para aquele implante ficar, para que ele ficasse bem, eu precisava posicionar os dentes adjacentes de uma forma adequada. Depois eu precisei fazer a prótese. E hoje aqueles meus pacientes, eles confiam em mim e trazem os filhos. Então, assim, acabou uma coisa puxando a outra. Ruth, você faz tudo de todas as áreas? Não, quando eu não acho que já cabe a mim, eu direciono. Mas eu entreguei o diagnóstico certo para o paciente. Eu direcionei ele da forma correta. Então, todas as vezes que ele tem um problema, é a mim que ele procura para que eu auxilie ele ali naquele diagnóstico. Por quê? Porque ele sabe que eu vou pedir o que tem que Confiança. ser, o que tem que ser feito. Né? Você pede um exame de tomografia, ele tem um custo mais elevado, ele tem, mas ele entende o porquê daquilo. Então, hoje eu gosto até de trazer nas minhas redes sociais, eu estou fazendo a quarta clínica, né, mostrando os casos clínicos, para que a gente mostre para o paciente, não só para o colega, eu também ajudo colegas, mas assim, para o meu paciente ele entender o porquê daquele exame. Nossa, naquele caso a doutora mostrou que ela também pediu isso. Ela também fez isso com outra pessoa, não é só comigo, ela não está querendo que eu faça à toa aquele exame, tem um porquê. Então, eu acho que esse mundo de hiperespecialidade perdeu-se muito o que a gente tinha lá atrás daquele dentista mais generalista. Então, Dentista o da família, né? dentista da família, onde a gente Que eu vou vai. te falar, você trata os pais, os filhos e você virou a dentista da família. Hoje eu recebi semana passada eu recebi um caso que hoje até fui olhar agora, chegou a tomografia dele, de uma criança de 10 anos, que ele é um paciente ortodôntico, chegou a mim para que resolvesse a ortodontia, porque todo mundo olhou e ficou um pouco assim, assustado com o caso. É um caso de padrão 3, onde a gente vai precisar fazer expansão e máscara, porém o paciente tem anquilose de dente descido. Os dentes permanentes não erupcionaram. Ele está fazendo uma curvatura de crescimento inadequado na mandíbula, porque simplesmente os dentes descidos, os molares descidos não erupcionaram, estão ali no nível gengival. A mandíbula está fazendo esse movimento, porque Fechando. os incisivos erupcionaram, o primeiro molar permanente também, ela está fechando. E assim, não vai pedir uma tomografia porque é uma criança. A gente precisa saber se de fato era anquilose, o que vai ser feito, se tinha aquele dente permanente ali num estado onde ele possa erupcionar, para que a gente direcione ele para fazer a cirurgia de extração, para que a gente inicie o tratamento ortodôntico. Então está tudo muito conjugado. A gente precisa saber a necessidade, a importância, entender o exame, que não adianta nada pedir e não entender. Hoje, todo clínico, ele precisa entender de um exame de tomografia,
Porque se você ainda não tem oportunidade de fazer uma especialidade, ou muitas vezes nem é indicado que você já comece fazendo, porque você não sabe nem a área que de fato vai ser importante para que você atue dentro do seu contexto. Eu aconselho hoje muito colegas que estão recém-formados. Eu digo, hoje em dia a gente tem tanta comunidade, a gente tem tanto direcionamento educacional, num custo muito mais baixo do que uma especialidade, mas que vai te trazer uma clareza dentro da vida clínica tão importante para que depois você entenda para onde você tem que ir. Porque se você não tem esse direcionamento, às vezes você vai para uma área que é da moda, né? Que é modinha e que não se enquadra dentro da sua realidade. Aí você acaba se frustrando, você acaba não conseguindo entregar o que você precisa entregar para o seu paciente e não, por não resolver o problema. Qual é o seu termômetro de sucesso? É resolver problema. Se você não está resolvendo o problema, infelizmente o seu paciente ele vai procurar outro profissional. Adorei essa, adorei, vou usar. Termômetro de sucesso é a quantidade de problemas que você resolve. Perfeito, Resultado. perfeito, perfeito. Perfeito, porque a odontologia real, e eu comecei a live antes de você entrar falando isso, não é só o que está instagramável, né? Alguns casos muito bonitos vão para as redes sociais, mas a odontologia não é só isso. Na semana passada, eu fiz um congresso online, você estava lá, obrigada pela sua presença. E o que eu falei ali é importante da gente realizar dentro dessa rotina, é que quando o paciente te busca, ele está buscando a resolução do problema. E você falou exatamente isso. O dentista é um resolvedor de problemas, né? Para aquelas pessoas que falam assim, eu detesto problema. Gente, problema é a melhor coisa que tem. Porque ou a gente vira referência naquilo para resolver o problema do outro, ou a gente se transforma de tal forma que a gente vai para um nível acima. Mas quando você estava falando dessa condição de pedir o exame e do super especialista, eu concordo com você plenamente. Porque um super especialista vai resolver casos com um grau de complexidade muito maior. Quando a gente se forma dentista, a gente se forma capacitado em fazer tudo, e à medida que a gente vai aprendendo na profissão e evoluindo, a gente começa a conseguir resolver casos mais complexos. Se a gente tem um dentista que é bom de diagnóstico, ele vira um hub não só de um profissional em que o paciente confia, mas um distribuidor para o ultra especialista quando é necessário. Mas ele, Ruth, e aí que eu acho que é a grande mágica da história. Ele é quem é autoridade com aquele paciente. Então é ele que tem que fazer o diagnóstico. É Com ele que certeza. tem que pedir todos os exames. É ele que tem que conduzir e muitas vezes até validar o que o ultra especialista propôs, porque ele confia em você. E é claro que você está plugada com um ultra especialista que você confia. E é Porque ele que o paciente vai indicar na próxima vez, para o colega, para o familiar. Não é muitas vezes o outro especialista, porque aquele especialista ele foi. Eu sou pontual. especialista, gente, eu estou na quarta especialidade. Mas assim, se eu não fizer o diagnóstico, não adianta. E eu tenho que ter a humildade e o autoconhecimento de saber o meu limite. Até onde eu consigo agregar esse paciente? Onde é a fronteira do que eu posso fazer e tem alguém que faça melhor? Isso, para mim, Perfeito. assim, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, de chegar para o meu paciente e dizer, olha, esse procedimento, eu já fiz curso de atualização de periodontia, mas isso daqui, eu tenho uma pessoa na minha equipe que vem aqui no consultório e realiza melhor do que eu. É Porque isso. era o que eu queria fazer, que alguém fizesse por mim. Então, você também tem que ter essa consciência e tranquilidade, humildade de reconhecer os seus limites. Mas você diagnosticou, você traçou o plano de tratamento desse paciente. O seu paciente não fique com receio de que ele não vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar com mais 10. E você falou uma coisa interessante, que é reconhecer o limite só é possível quando o diagnóstico é completo, porque você vê exatamente o que está acontecendo e você fala assim, até essa fronteira, adorei essa palavra,
Até essa fronteira eu conseguiria fazer. Mas esse diagnóstico tão correto me mostrou que esse procedimento está além da fronteira. E Sim. além da fronteira, para que o paciente receba o melhor, tem o ultra especialista que vai fazer melhor que eu. Para isso que a gente monta uma equipe, né? Por isso a gente coloca pessoas em que a gente confia. Porque se não for assim, não dá. A gente não consegue resolver, fazer tudo, mas a gente consegue direcionar tudo. Então, Isso. para mim, o meu maior objetivo dentro da clínica é o paciente chegar e eu dizer para ele: você tem isso. A gente vai fazer isso, você vai para ali, você volta para cá, e aí a gente vai lhe entregar a resolução do problema. É assim que funciona. Quando a gente vai no médico, os médicos hoje em dia, olha, a gente vai no clínico geral e eles te encaminham para as especialidades e você volta. Isso já acontece em outras áreas. Mas dentro da odontologia, eu percebo que existe aquela vontade de ficar com o paciente todo só para você, de resolver. Não, se eu sou implantodontista, tem que resolver com implante, mas nem sempre é implante, às vezes dá para salvar. Vamos fazer uma mente coroa, vamos fazer um MTA, vamos tentar salvar. Eu brinco com os meus pacientes que eu sou implantodontista que mais gosta de salvar dente. Porque eu fico feliz se eu consigo salvar um dente. Por mais que não E seja eu quem vai realizar o procedimento principal, mas eu fiz o diagnóstico. isso é tão poderoso, isso realmente traz o propósito que a odontologia merece, né? Não é sobre fazer o que eu sei fazer, é sobre diagnosticar e entregar aquilo que o paciente precisa. E esse olhar viciado da outra especialidade, ele é normal no começo, porque você está construindo um raciocínio que você não tinha, mas ele tem que parar para você voltar a enxergar a odontologia como um todo. Eu vou dar um exemplo, e é curioso isso. Eu fui dar uma aula para uma turma de especialização de implante. E eu mostro um monte de caso clínico. E aí, os alunos falavam assim, agora isso é implante. Por quê? Eles estavam naquele processo de formação onde dentro da caixa de ferramenta deles teria a opção de fazer o implante também. Mas o propósito da odontologia, gente, está em entregar aquilo que o paciente precisa com a menor intervenção, salvando dentes e criando Longevidade. e saúde. Quantos realmente estão preocupados com a saúde bucal do paciente? Somos profissionais de saúde e é tão lindo ver, né, como você conduz essa odontologia que você faz, porque é uma ultra especialista falando de uma odontologia clínica. Como que você vai justificar para um paciente de ortodontia que tem os dentes todos alinhados, sem apinhamento, que ele precisa de um tratamento ortodôntico? Porque ele tem uma convergência ali do arco, com as raízes praticamente saindo pela tabosa vestibular, pela cortical. Como que você vai explicar para o paciente que ele tem uma alteração de saúde devido ao estilo de vida dele, se você não mostrar isso para ele, se você não educar esse seu paciente? Então, é muito difícil. Eu faço muita ortodontia para correção dessas convergências, para expansão de arco, para que haja uma oclusão melhor. E muitas vezes o paciente não tem um apinhamento, porque o paciente ele só acha que ele precisa de aparelho se ele tiver um torto no dente. É. Ah, mas doutor, eu preciso. Você precisa. Vamos lá. Vamos para o escaneamento, vamos para as fotos, vamos para as imagens, vamos para a tomografia. Olha onde está essa sua raiz. Infelizmente, isso não vai melhorar sozinho, só vai piorar. Ah, doutora, a verdade é. Olha aqui os outros casos que a gente já fez. Ah, agora eu entendo. O paciente, ele até adere melhor ao tratamento. Quando ele entende, quando você educa esse paciente. Você Porque tem um ele já sabe. parceiro junto com você, né? Com certeza. Agora, eu estou usando esse alinhador, não sei nem para que eu estou usando, porque está tudo reto. É isso. Olha a diferença. É isso. Ele compra no sentido de, se ele foi buscar uma solução, ele tem que comprar essa solução, mas ele compra o que ele entende. Ele colabora com aquilo que faz sentido para ele. Então, se ele entendeu, ele vai colaborar. Se ele entendeu e dá preguiça de usar o alinhador naquele momento, ele fala: não, mas a minha raiz está ficando para fora. Eu tenho que colaborar, fazer a minha parte dentro desse processo de saúde. Eu imagino, Ruth, que você acabe recebendo também muitos pacientes, e eu vou falar do ortodôntico, de retrabalho ou de recidiva. Bastante.
bastante. Hoje a gente trabalha muito com recidiva e retrabalho. Na verdade, a maioria dos casos já fizeram um tratamento ortodôntico anterior. Gente, é justo isso com o paciente, né? Porque se existe retrabalho, dificilmente esse profissional não tem capacidade técnica, o primeiro, né? Profissional, não, dificilmente ele não tem capacidade técnica para resolver. Ele tem, só que ele errou no diagnóstico. Se ele errou no diagnóstico, ele ofereceu uma solução que não era bem aquela, e o resultado daquilo que ela ofereceu foi frustrante. E o que acontece é que muitas vezes, Ruth, isso é bom e é ruim, esse paciente busca um novo profissional. E aquele paciente, aquele dentista anterior, nem sabe Às vezes daquele eles não querem resultado. voltar nem para buscar documentação, para fazer nada. Digo, vá lá, diga que você não vai continuar, então pegue sua documentação para a gente ver como tá, o que está acontecendo. Não, doutora, eu não quero nem voltar lá. Então, assim, isso é chato. A gente não quer ser esse outro profissional. E para isso a gente precisa se diferenciar. A gente precisa fazer uma odontologia diferente. Porque eu faço isso, eu tenho meu consultório, minha clínica há 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano. Mas eu já tenho 15 anos de formado. Então, eu trabalhei antes, quando eu me formei, em outras clínicas. E eu sempre tive essa ideia, essa concepção de que eu tinha que fazer diferente, independente da onde eu estivesse. Porque, às vezes, a gente subestima o nosso paciente. Não é porque você está numa clínica simples que o paciente não vai fazer aquele exame. Se você mostrar a importância daquele exame para o diagnóstico, para o tratamento dele, ele vai fazer. O paciente que de fato valoriza a sua saúde, que de fato quer melhorar, ele vai abrir mão de alguma coisa dentro da rotina dele, dos gastos dele, para incluir aquele exame, porque ele vai entender a importância daquilo que está sendo realizado. Então, eu sempre tive isso de o que precisa ser feito? Nós vamos fazer isso. Muitas vezes, até no local onde eu trabalhava, não tinha material, condições, então eu também fazia a minha parte. Eu levava o que precisava ser feito. Eu dizia que essas outras clínicas, quando eu me formei, né, elas acabavam sendo ali o meu maior estudo, minha maior fonte de ensino, porque eu pegava o caso e Casos. o que precisa ser feito? Ah, é tomografia? Olha, você vai fazer a tomografia, eu vou trazer o que precisa para que a gente realize, mas eu preciso que você faça isso. E quando eu saí, montei o meu negócio, a minha clínica, aqueles pacientes que eram de clínicas simples Te vieram para o meu acompanharam. consultório. Então, você não acha que é porque você não está começando da melhor forma, eu não estou no melhor local, eu não estou como eu queria estar, que você não precisa ter um futuro diferente lá na frente. Faça a sua parte. Faça o seu melhor pelo seu paciente como se fosse alguém da sua família, que isso vai ser reconhecido. Aqui em Belém, a gente diz assim, Belém é muito pequeno, né? Todo mundo se conhece, assim, pequeno entre aspas, mas porque todo mundo acaba se conhecendo de alguma forma, tendo um relacionamento com alguém que conhece alguém, e vão falar de você. O seu nome vai aparecer nas rodas e você vai ter paciente. Eu brinco que tem paciente para todo mundo. É bom todo mundo. Todo mundo tem dente, quem não tem já botar implante. Então tem paciente para todo mundo. Você precisa escrever a sua história, você precisa ser diferente dos outros para que esses pacientes cheguem até você. Ruth, eu amei isso e eu sei que o seu coração queima aí por ajudar, né, os dentistas nesse caminho. A trajetória de começo, gente, é começo, e começo de qualquer coisa é começo. Se eu perguntasse para quem dirige aí do outro lado, quando você começou a dirigir, você era pereba no volante ou você era, né, ou você já sabia tudo? Você foi ficando cada vez melhor. Fala um pouco disso, porque eu acho que a sua trajetória, ela é um espelho desse processo. Muita gente não tem dentista na família, muita gente não sabe por onde começar, mas quando você falou que estar em lugares simples é um aprendizado, mas é também uma oportunidade de construir a sua própria trajetória. Eu acredito muito nisso. Já desse minha mãe até estava comentando recentemente que ela disse: eu me lembro que você ia com uma maleta. Lá, teoricamente, a clínica dava tudo, mas eu ia com a minha maleta. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava de coisas que poderiam entregar para o meu paciente um resultado melhor com aqueles materiais que eu estava levando a mais. Então, gente, isso não quer
Isso não fala que ela queria aparecer, ela queria ser mais. Não, isso tem a ver com o meu propósito. O que eu Exatamente. queria entregar naquele momento para os meus pacientes, mesmo eu sendo uma recém-formada, eu comecei a atender 6 meses depois, eu já estava numa clínica com mais fluxo de movimento, assim, né, de pacientes, e eu sempre soube o que eu queria fazer. Minha mãe veio de traumas odontológicos. Ela até hoje, se eu não estou ali do lado dela, mesmo que seja com um procedimento que eu não realize, ela fica extremamente nervosa. E eu não queria que os meus pacientes tivessem esse histórico. Então, eu vou fazer diferente no acolhimento, no atendimento, no resultado que eu vou entregar. E isso foi acontecendo durante as minhas especialidades e até hoje vem me trazendo bastante retorno, porque os pacientes eles percebem, eles reconhecem isso. Então, às vezes a gente fica esperando o melhor momento, estar na melhor condição. Eu não estou na clínica que eu queria estar, eu não montei o meu próprio negócio. Não esperem. Façam o melhor que vocês podem com a condição que você tem. E as coisas vão acontecendo. É um pouco todo dia, é a gente ir ali montando uma estratégia. Óbvio, se você tiver auxílio e direcionamento de alguém, eu também digo que se eu tivesse tido um pouco mais de direcionamento no início da minha carreira, talvez eu tivesse conseguido algumas coisas mais rápido. Então, há 15 anos atrás, não existiam mentorias, não existia tanto esse Comunidade. conhecimento sobre autoridade digital, não tinham tantas redes sociais para que a gente se divulgasse. Então, foi ali mesmo no cartãozinho ainda, no boca a boca, e foi dando certo. Mas até com relação às especialidades que eu fui escolhendo, a ordem delas talvez tivesse feito diferença no meu motor 1, porque eu fui por uma paixão de cirurgia, eu queria fazer na época bucomaxila, meus pais não tinham condições de me mandar fazer uma residência fora, que em Belém não tinha, e aí eu fui para implantodontia, me apaixonei, que tinha ali, o que era mais próximo dentro da cirurgia, e depois eu fui para a orto. Mas dentro do contexto que eu vivia, talvez se eu tivesse feito primeiro a orto, eu tivesse conseguido um desenvolvimento financeiro ali, um motor mais efetivo, para depois me trazer o que eu realmente gostava. Porque eu fazia o quê? 1, 2 implantes no mês, no máximo. E a ortodontia eu via que dentro da onde eu trabalhava, do fluxo que eu tinha, ela rodava muito mais. Então, até essa mentalidade de gestão do financeiro, de analisar o que você está vivendo para conciliar com o seu propósito, ela tem que existir. Então, a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer, para que eu vim nesse mundo, o que eu quero fazer de diferente. E dentro disso, conciliar com a realidade que a gente vive. Porque às vezes a gente quer viver um sonho, um fantástico mundo, né? Que não agrega ali. Às vezes não é nem um sonho seu, às vezes você está vendo na rede social e quer viver o sonho daquela pessoa achando que vai caber para sua realidade. E falta clareza do que você realmente quer, para que você veio e onde você quer chegar. Perfeito, perfeito. E você colocou muito bem, eu vejo muitos dentistas, eu dou muitas aulas e no presencial e tem muitos recém-formados e alguns até se intimidam em dizer, eu pergunto o que, que eles fazem, como eles trabalham, de dizer que estão nessas redes de clínica. Gente, está tudo bem. Você só não pode desejar ficar ali para sempre. Você só não pode deixar o ambiente te corromper. Se naquele momento você precisa estar ali, tá tudo bem. Mas olha o exemplo da Ruth. A Ruth ia aonde ela precisava estar, mas ela levava o kit dela de sobrevivência para executar uma odontologia incrível. E se a gente percebe o poder que tem nisso, de parar de reclamar do ambiente e fazer a sua parte, muda tudo, né, Ruth? Muda Muda absolutamente tudo. tudo. Muda tudo, porque hoje você é uma profissional que teve uma trajetória linda e que pode ajudar e estender a mão para quem está começando e falar assim, e agora? E não é só o recém-formado, quantos clínicos estão aí na batalha, mas ainda não estão completos. E, gente, eu não estou falando só de dinheiro, não, porque eu vejo muita gente fazendo especialização. Especialização, e eu sou professora de curso de especialização, e eu não estou aqui falando mal dos cursos de pós-graduação, mas é um investimento alto, de um longo tempo, né? Às vezes 18 meses, às vezes 24 meses, às vezes até mais. E até que você consiga botar em prática tudo aquilo que você aprendeu, e eu digo que é
mexer no ponteiro, né, da sua vida profissional, talvez demore muito. E a Ruth colocou bem, hoje existem mentores, professores, comunidades que vão fazer com que, primeiro, você não fique sozinho, porque a odontologia, ela é, por si só, uma especialidade, uma profissão que te isola dentro de um consultório. E quando você tem sabedoria para construir uma equipe, muitas vezes você deixou de usufruir desse aprendizado coletivo. Então, as comunidades, né, que hoje existem muitas, trazem esse aprendizado coletivo e esse ambiente de troca, com um ano de transformação absoluta e absurda dentro da odontologia que a gente tem. E eu falo por mim. Eu falo por mim que faço 30 anos de formada esse ano e tenho aprendido assustadoramente mais convivendo em comunidades, né, odontológicas, tendo mentores e aprendendo coisas que a odontologia nunca me mostrou. A odontologia que eu aprendi simplesmente hoje, e eu não estou desqualificando ninguém, nem a minha trajetória, nem quem me formou, a odontologia que eu aprendi na faculdade, ela não existe mais. Tudo E mudou. tudo mudou. Essa transformação foi porque eu estava em ambientes que me proporcionaram esse aprendizado. Então, isso é muito rico. Quando eu fiz faculdade, tomografia, fazer um diagnóstico de tomografia, acho que a gente tinha uma aula dentro da faculdade. Imagina você colocar isso dentro da sua rotina clínica, fazer parte de uma comunidade, chegar assim e dizer, Cláudia, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, me ajuda. Primeiro, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe e que o nosso paciente precisa. E aí a Exato. gente vai correr atrás. Ah, eu vou pedir uma tomografia, eu não sei. Peça ajuda. Você não vai saber na primeira, na quinta você vai estar melhor, na 10ª você vai estar melhor ainda. E cada vez você olha para uma tomografia, eu explico para o meu paciente que não é nem da área da saúde. Vamos aqui, você está vendo isso aqui? Isso aqui é o seio maxilar, aqui está a sua raiz, aqui está o osso. Se ele andar para cá, o paciente entende. Você que é da área da saúde vai dominar, desde que você tenha um ponto de partida. Você desmistifique de que a tomografia ela é só para cirurgia, que você entenda a importância dela e passe a utilizar. Porque se você não utilizar, se você não incluir isso na sua rotina, nunca você vai ter esse ponto de partida. Você nunca vai melhorar. Então, é ter humildade e clareza do quanto esse exame pode ser benéfico, engrandecedor para o seu diagnóstico, determinante, que eu acho que é a palavra que mais define a tomografia. Muitas vezes ele é determinante, porque precisa de fato ser feito. E se você ainda acha que não tem, ou tem alguma dúvida, eu tenho 15 anos de formado e eu até hoje peço ajuda. A gente não vai saber tudo, gente, a gente não vai saber tudo. Mas o que pode ser feito aqui? Como teve o caso do paciente que estava com sensibilidade à raiz do corda cortical. Mas pode ser endodôntico? Vamos mandar para o endodontista avaliar. Não é ótimo. Vamos para o próximo. E fechamos o plano de descartamos tudo que não podia ser feito e definimos o que precisava ser feito. É um trabalho em grupo, a gente não precisa ser sozinho. A gente não Não precisa estar entre precisa. 4 paredes e resolver a vida do paciente sozinho, porque a gente não vai. Hoje, e cada vez mais, a gente sai não só dentro da área da odontologia para as outras especialidades. A gente sai para fora, vai para fora da medicina, psicologia, fisioterapia, né? Fonoaudiologia. A gente transbordou, mas a gente precisa ter consciência e clareza de que a gente precisa sair da nossa caixinha para pedir ajuda e conseguir entregar o melhor para o nosso paciente. E para mim, essas comunidades, é como eu disse, o super especialista, você que domina a radiologia, outros colegas que dominam sono, estudam só isso. Eu não tenho como ter conhecimento e estar ali lendo o artigo o tempo todo, os melhores artigos, porque isso é filtrado, isso é selecionado dentro de todas as minhas especialidades. Então, o que eu faço? Eu entro numa comunidade, eu vou ter ali o melhor que já foi filtrado, estudado, separado para mim, vou ter a experiência clínica do outro, que para mim isso daí não tem preço. Você está aprendendo com o erro do outro, você está evitando errar, né? Então, eu acho que precisa tirar um pouquinho dessa cabeça de que a gente tem que estar sozinho, de que a gente tem que resolver tudo sozinho e dar conta do mundo. Não vai dar
conta, né? Amei, Não amei. vai. A Silvia é uma querida, ó. Silvinha, beijo. Ó, na minha época de faculdade, o MV2 era um conduto supra. E quando a gente encontrava, era um evento. E hoje, o MV2 está ali, a gente sabe, e muitos casos de retratamento endodôntico são porque o MV2 ficou para trás. Não dá para a gente continuar ignorando que ele existe. Só que a gente só vai conseguir mapear e tratá-lo se a gente fizer um diagnóstico correto. Então, Silvinha, a gente tem aí, mesmo quase, eu acho que eu sou mais velha de formada que você, mas não existe mais odontologia. E posso dizer, mesmo quem se formou agora, na melhor era da odontologia, ainda necessita de aprendizado. A gente chegou no fim, considerações finais, Ruth, mas que live, que papo delicioso. Ah, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu espero, no fundo do meu coração, que a gente possa ter mudado já a visão de alguém que esteja assistindo, feito entender a importância desse exame, o quanto que ele pode agregar dentro da clínica e o quanto você pode crescer sendo diferente, entregando diferente para o seu paciente. Não espere que vá acontecer, o mundo vai girar de uma forma diferente para que o seu crescimento aconteça. Você tem que fazer diferente. Você tem que mudar, virar a chavinha e querer fazer diferente durante o seu dia, na vida do seu paciente, dentro da sua rotina. É um pouco todo dia e as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Tem que passar pelo processo, né? Tem que passar pelo processo. Tudo tem um antes e a gente precisa passar por esse processo. Olha lá o elogio da Silvinha para você, ó, Ruth, é maravilhosa, amei. Que possamos ter mais Ruths e mais Claudinhas na odontologia. Ah, obrigada. É propósito, né, Silvinha? E eu sei do seu propósito. A Silvia é uma radiologista incrível que, quando olha um exame, ela não está olhando só uma imagem. Ela sabe que do outro lado tem o amor de alguém. Tem alguém onde o diagnóstico que ela está fazendo é fundamental para conduzir aquele tratamento, Silvinha. Amor. Amor para você e para todos vocês. Para quem quiser entender um pouco dimensional e a condução do diagnóstico, não só 3D, mas 2D. Lembrando que diagnóstico, decisão clínica e defesa profissional é aquilo que vai fazer você crescer na sua profissão. Não importa qual especialidade, mas o diagnóstico, cuidando desse processo. Porque no fim, Ruth, os retrabalhos, os retratamentos, nunca foram sobre a parte técnica, sempre Por um erro foram de pela falta de diagnóstico. Então, eu tenho uma comunidade chamada 3D. As inscrições para essa comunidade encerram hoje. E quem quiser saber um pouco mais, me manda uma mensagem no direct. A gente bate um papo e vai ser uma honra conduzir esse processo de mostrar mais como o diagnóstico impacta na sua vida. Ruth, obrigada demais. Deus te abençoe infinitamente. Multiplique esse seu propósito dentro do seu coração para que você Amém. possa transbordar ainda mais. Muito além de Belém. Ah, muito obrigada. Você com certeza é uma referência para mim. E eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência clínica com toda a sua experiência. Amém. Obrigada, viu? Bom Um beijo. dia. Beijo, gente. Bom dia, boa Beijo. semana. Uma semana abençoada.